Diga isso nessa noite: Jesus, nós precisamos de Ti. Diga isso: nós precisamos de Ti, Jesus. Amém? Meu querido, já mais uma vez, boa noite para quem vai entrando, para quem está chegando agora. Nós somos, fazemos parte da Igreja Presbiteriana Renovada em Barra de São Pedro. Eu sou o pastor Jairo, que é a diaconisa Suzy e o levita Cleomar. E nessa noite nós viemos adorar o Senhor juntamente com você aí na sua casa, para junto glorificarmos e exaltarmos o nome daquele que vive para todo sempre. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, eu queria dizer para você nessa noite que nós temos um tema, eu sempre gosto de trabalhar temas, para poder levar a mensagem, para poder debatermos sobre áreas da nossa vida. É um dos fundamentos que eu realmente me espelho para poder ter mais eficácia naquilo que eu quero discutir com as pessoas. E nessa noite é um tema bastante bem relevante, Em que ponto devemos negociar a nossa fé? É uma pergunta, mas uma pergunta objetiva e vai chamar muita atenção, vai trazer muita expectativa. Então preste bem atenção hoje, Fique atento. Essa pergunta ela nos chama a atenção porque vai nos dizer assim: para quem nos pergunta? Para quem essa pergunta ela é feita? A questão dessa fé, a sua fé, essa fé em Cristo, essa fé em Deus, negociada, Então nessa noite é o tema para a mensagem, é o tema para que nós possamos adentrar na palavra de Deus, questionar, ver coisas atuais, o que está acontecendo nos bastidores da vida e podermos aprender, nos colocar na posição daqueles que realmente estão. Para isso eu queria que você estudasse comigo a Bíblia nesse momento, acerca desse tema bastante realmente relevante. É uma pergunta, tá? É uma pergunta e diz assim, em que ponto devemos negociar a nossa fé? Na verdade, em hipótese nenhuma, Eu já dando a minha resposta, já dando a resposta concreta, sobre esse assunto. Na verdade, nós não devemos negociar a nossa fé em momento algum. Em momento algum, jamais nós podemos colocar a nossa fé em qualquer negociata, Nós sabemos que nossa fé tem valores, nossa fé tem princípios e princípios bíblicos. Então, realmente, em hipótese alguma, nós devemos colocar a nossa fé em negociata. Ou seja, mas isso não quer dizer que não há pessoas que coloquem sua fé, sim, em negócio, ou negociem através da sua fé. Fazem isso, e é isso que eu queria entrar com você, estudar com você. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26 da Bíblia Sagrada, e o versículo é de número 14 até o versículo de 16. Eu vou apresentar aqui para você claramente como podemos negociar essa fé. Não é certo, não é bom, não é edificante, não é da vontade de Deus, mas há pessoas que em meios de momentos, em meios a sua caminhada, negociam a sua fé, e é isso, e sobre isso que nós queremos estudar. E a palavra de Deus está falando nesse termo, por isso eu queria ler para você. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a você? E eles o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Veja bem, eu acabei de falar que em hipótese nenhuma nós podemos negociar a nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, a nossa fé na palavra de Deus. Não podemos negociar em momentos, em hipótese nenhuma. Mas eu já trago um versículo da Bíblia que mostra realmente alguém que negociou a sua fé.
né? Nós sabemos que ele se deu mal, nós sabemos que não foi bom ele fazer isso, ele fez isso e ele realmente sofreu as consequências, né, desse ato, mas a semelhança de Judas, nos nossos dias, quantas pessoas, quantas vidas, quantas pessoas que se denominam cristãos, né, hoje negociam a sua fé, né, por qualquer coisa, vamos dizer assim, até mesmo por dinheiro, por fama, por prazeres. Quantas pessoas não deixam o Evangelho, não deixam a fé em Cristo por esses motivos? E é sobre esse motivo, né, que a gente quer estudar. Porque a gente às vezes olha para esse texto, né, da Bíblia e coloca Judas como o último dos seres humanos e diz Judas foi covarde, Judas fez isso, fez aquilo. Mas e nós? Será que em algum momento nós não estamos negociando a nossa fé? Então é preciso nós, que somos cristãos, compreender e entender quando estamos fazendo isso, né? Hoje é inquestionável não fazer essa pergunta. Há muitas pessoas que me perguntam acerca de alguém que deixou a igreja, por exemplo, alguém que era cristão, que se denominava um cristão, que vivia, né, dentro das bases do cristianismo e hoje já não vive mais, tem uma vida secular, uma vida fora do evangelho. E muitas pessoas geram perguntas, gente, fulano deixou a fé, fulano saiu, vamos dizer assim, as pessoas usam esse termo da igreja, né? Na realidade as pessoas usam esse termo, né? Mas na realidade a pessoa não saiu da igreja, ela deixou Cristo, né? Ela deixou a convicção e a certeza daquilo que ela defendia, né? Por algum motivo, né, que eu posso estar espelhando aqui, que seja esses, vamos dizer assim, fama, dinheiro ou prazeres, né? Prazeres dessa vida, coisas que realmente Cristo não aprova, mas porque aquela pessoa necessitava, ela tinha esse desejo, né? Ela negociou sua fé a ponto de abandonar a caminhada para poder participar dessas coisas que realmente estão fora daquilo que agrada a Deus. Não é diferente de Judas. Então a gente às vezes coloca Judas como o último dos homens. Às vezes tem pessoas que estão fazendo isso hoje, no dia de hoje, e dizer que não acontece isso porque acontece. Eu estava ouvindo uma palavra hoje do reverendo Hernando Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, quando ele diz que o evangelho e o cristianismo têm crescido muito, né, mas as mesmas portas abertas para as pessoas que entram no cristianismo as mesmas que estão abertas para as pessoas que saem. Ou seja, praticamente a mesma quantidade de pessoas que entram na igreja são também a mesma quantidade das que saem, né? Então, assim, o evangelho não é para todo mundo. Todos querem sentir o impacto que o evangelho traz em nossa vida, mas na realidade poucos permanecerão, né, diante de todas os conceitos que o cristianismo traz para a nossa vida. E quando a gente realmente, muitas das vezes, tem os olhos fitados nessas coisas que eu falei, que é fama, dinheiro, prazeres, a gente tende a negligenciar ou deixar, né, a caminhada para viver uma vida fora dos padrões de Deus. Então, o tema é claro, né, em que ponto podemos negociar a nossa fé. Então, não era em hipótese nenhuma, de modo nenhum nós podemos negociar a nossa fé, mas há pontos sim, né, e eu acabei de citar, que muitas pessoas têm negociado a sua fé, né? Pessoas que têm sentimentos dentro do seu coração e elas, quando vieram para Cristo, né, entenda isso, que nem todo mundo que vem para Cristo vem com Ele, com Cristo no centro do seu coração. Há pessoas que vêm para Cristo porque têm alguns interesses, né, dentro da sua mente, do seu coração, e quando chega no cristianismo ele não se realiza naquilo que ele quer, naquilo que ele deseja, porque talvez o que ele quer e o que ele deseja é contrário à vontade do Criador, e essa pessoa se decepciona muitas das vezes e tende a deixar, né, Cristo, tende a deixar a fé, né? É um tema que poucas pessoas falam, mas eu tenho ousadia para falar nessa noite sobre isso, né? E você vai ver e continuar vendo isso. Isso é normal nos dias de hoje, sempre foi, né? Que pessoas entram na fé evangélica, na fé cristã, e abandonam essa fé
né, por causa de algumas coisas em comparação dessa pessoa. Por isso que eu estou dizendo que, na verdade, essas pessoas, elas já vieram com esses sentimentos. Tem pessoas que vêm para o cristianismo porque acredita que vindo vai ser rico, né? Interessante que eu estou no cristianismo até hoje e nunca fiquei rico, porque a minha riqueza é o Senhor, né? A própria Bíblia diz que eu tendo o Senhor nada me falta. Então, a minha riqueza é Cristo, né? A minha riqueza é Deus, né? Mas tem pessoas que vêm para o Evangelho, né, motivadas por querer enriquecer. Isso eu digo, no Novo Testamento tem vários exemplos disso, né? Você vê aí, eu posso depois até falar para você, mas tem pessoas que vêm motivadas, né, para o Evangelho, porque o seu coração não está em servir e em agradar a Cristo, mas em receber alguma coisa em troca, né? Aí ele passa um bom tempo ali, tentando, mas quando ele não recebe, ele se enfraquece, ele se entristece, e muitas das vezes vai procurar lá fora aquilo que ele não achou em Deus, né? Porque ele já veio com o coração, né, motivado, a sua motivação era bens. Assim também pessoas que querem, vamos dizer assim, vão para Cristo porque estão doentes, por exemplo, né, e querem uma cura. Mas nem sempre pessoas são curadas. Nem sempre pessoas levantam da cadeira de roda. Nem sempre pessoas são curadas de ceguice. Nem sempre. As pessoas são motivadas a vir para o Evangelho por causa dessas coisas. Mas nós temos que ir para o Evangelho por causa da palavra de Deus. Porque ela traz salvação para a nossa vida. E quando nós entendemos isso, aí nós não negociamos a nossa fé. Porque quem está em jogo é a nossa salvação. Não é benevolências ou benefícios que nós podemos receber aqui na terra. Tá? Mas muitas pessoas, né, vêm para o cristianismo, né, motivada naquilo que pode receber, né, não naquele que é o centro do Evangelho, que é Cristo. Tem até um ditado que diz assim: quer a bênção, mas não quer o abençoador. Você já viu essa expressão, né? Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Não seria melhor ter o dono da bênção e todas as bênçãos nos ser acrescentadas por ele, né, no tempo dele, na hora dele, do que querer só a bênção e rejeitar aquele que é o Criador? Foi o que aconteceu com Judas. Judas não queria Cristo. Ele queria o que Cristo podia dar. Na realidade, Judas, ele tinha um desejo no coração dele, né? E o desejo de Judas era que Jesus fosse um rei, né, nomeado um rei poderoso, que derrubasse o Império Romano, que fizesse todo aquele rebuliço. No coração de Judas, o entendimento de Judas era que Jesus ia ser aquele, de uma forma totalmente bíblica. Hoje você já vê essa pessoa totalmente fora dos padrões da Bíblia, de Deus. E aí muitas pessoas se perguntam por quê. Então essa é a resposta. É porque, de fato, essas pessoas vieram com uma motivação errada, né? E quando chegaram no cristianismo, né, porque tem a diferença do pragmatismo. Hoje que tem de algumas igrejas que se apoderam, né, do Evangelho, da Palavra de Deus, para ganhar dinheiro, né, e fazer uma propaganda enganosa na mídia, né, que levam multidões de pessoas, né, sobre elas. Essas pessoas, quando chegam numa igreja que prega um evangelho autêntico, né, um evangelho genuíno, elas começam a entender que ali não é aquilo que elas veem na televisão, e aí elas começam a se decepcionar, porque dentro do coração delas não está o servir ou abandonar, né, a sua antiga vida. Está em receber alguma coisa em troca. Essa é a motivação de muitas pessoas, né? E eu queria caminhar com vocês sobre a Bíblia e ver quanto que isso é normal. Isso é normal, não é da agora, não só foi Judas que fez isso. A gente só tem em mente Judas como traidor, como aquele que abandonou a fé, como aquele que se vendeu, né? Que negociou sua salvação, que negociou sua fé por dinheiro. E quantas pessoas não fazem isso hoje? Né? Por menos do que isso. Até por menos do que isso, até mesmo por uma convicção errada, né, distorcida daquilo que entende, e aí deixa a fé, abandona o verdadeiro evangelho para um suposto evangelho que possa trazer benefícios para ele, né, para o seu corpo, para a sua vida terrena, e não para uma vida espiritual, né?
Mas eu queria que você olhasse pela Bíblia quantas pessoas abandonaram Jesus, né? Quando entenderam que Jesus não era só milagres, que Jesus não era só bênçãos, era palavra, e o homem deveria deixar muitos caminhos, né, tortuosos para seguir um evangelho que salvava, um evangelho ditado pelo próprio mestre, que era um evangelho de abandonar a si mesmo, né, de deixar suas convicções terrenas pela convicção de Deus. Então, nesse sentido, é que muitas pessoas não se agradam do evangelho e saem da igreja e vão viver novamente suas vidas seculares, vivendo debaixo, né, do seu próprio entendimento, da sua própria convicção, fazendo aquilo que quer e se agrada, e não mais o que Cristo quer para a sua vida, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em João. João tem um capítulo 6 de João, versículo de número 60, né? E 66 eu vou mostrar para você que não só foi Judas, outras pessoas também renunciaram à fé e deixaram Jesus de lado, acharam que não era bom seguir Jesus, né? Olha o que diz aqui: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, eram pessoas seguidoras de Jesus, discípulos mesmo, não era qualquer pessoa, não eram pessoas que ouviam só apenas por ali pelo lado, não, eram pessoas que estavam perto dele, pessoas que conviveram com ele, né? Eram discípulos dele. Ouviram isso, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Né? O versículo 66 diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Tá vendo? Muitos dos seus discípulos voltaram atrás, não querendo seguir o seu que Jesus realmente tinha algo diferente que mudaria a sua história, que realmente chama eles a atenção e invoca que eles possam mudar o seu caráter. Eles entenderam que isso era difícil demais. Abandonar a sua antiga vida, as suas antigas práticas, para eles era duro demais, era pesado demais. Então rejeitaram continuar com Jesus. Então Jesus põe à prova eles, e nesse momento eles rejeitam Jesus, né? Eles não aceitam mais seguir Jesus, porque eles viram que Jesus não ia ser aquela pessoa que eles queriam, aquele multiplicador de pão, aquela pessoa que na hora que não estivesse doente ia curar, aquela pessoa que fizesse isso ou aquele outro em benefício do homem, né? Sempre o homem. E quando eles viram que Jesus tinha no centro do seu cosmos, do seu pensamento, Deus e a vontade de Deus, então ficou difícil demais para eles suportar e desistiram. É por isso que muitas pessoas no dia de hoje também vão até o evangelho, até frequentam determinado ministério, mas depois que começam a ser bater de frente com o evangelho e percebem que o evangelho não é essas coisas que o homem cria, e sim algo especial que salva a alma do homem, aí o homem que realmente tem no intuito do seu coração a fama, o dinheiro e os prazeres, começa a entender que o evangelho não oferece isso para eles, né? De fato, o evangelho não oferece essas coisas. Aí ele começa a se entristecer com o evangelho. Eu digo isso porque o próprio Jesus falou para eles da seguinte forma: Jesus tinha saído, né? E veio, o evangelho fala disso, que Jesus caminhou sobre as águas e tal, houve aquele episódio com os apóstolos. Aí depois acontece que eles estão em busca de Jesus, caçando Jesus por todos os lugares. Aí eles encontram, aí eles fazem uma pergunta a Jesus, porque eles estavam procurando Jesus por toda parte de Jesus. Onde tu estava? Nós estávamos te procurando e tal. Aí Jesus vai e diz a seguinte palavra: a verdade é que vocês estão me procurando não porque vi, mas porque comeram o pão e se fartaram. Ou seja, dentro do coração deles tinha um desejo. Era que Jesus satisfizesse as suas vontades, seus desejos, né? Que o poder de Jesus não fosse só apenas para fazer sinais e prodígios, vamos dizer assim, que exaltasse a glória de Deus, mas que realmente fizesse benefício para o homem. Ou seja, não era Jesus caminhar sobre as águas que interessava a eles, não era milagres que exaltassem o nome de Deus, mas pão que caísse do céu, né? Dinheiro na conta, vamos dizer assim, na garagem, eram essas coisas que estavam interessando eles. Eu estou dizendo no contexto de hoje, mas no contexto antigo eram benefícios, eram riquezas para suas vidas, né? Ora, quem era um padeiro na época ficou maravilhado, né?
Quantos dias o padeiro não levava para fazer 4.000 pão, vamos dizer assim? E Jesus alimentou dentro de 1 minuto, em poucos instantes, mais de 4.000 pessoas. Todo mundo comeu, ainda disse que quando terminava de comer, sobejou mais de 12 cestas de pães. Então assim, quem viu aquilo ficou maravilhado. Isso era o meio de ganhar dinheiro, né? Se Jesus fizesse sempre, ninguém precisava trabalhar, né? Ninguém precisava fazer nada. Então, os olhos dos homens estavam atentos nisso. É tanto que no versículo 30, Jesus diz assim: então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Eles perguntam a Jesus, né? Jesus fala que ele é o pão da vida e tal, e começa a falar ali para eles que de fato eles têm que correr atrás, não da comida que perece, mas da que subsiste, ou seja, daquilo que não é passageiro, mas daquilo que permanece para sempre. E eles começaram a entender de forma que Jesus estava cobrando eles para viver, mudar um pouco da realidade que eles estavam vivendo. E aí eles começaram a questionar: que sinais tu pode fazer para que nós possamos crer? Né? O que nós podemos receber em troca disso, dessa fé? Então, olha os olhos deles, eles estavam sempre com os olhos atentos naquilo que Jesus poderia oferecer e dar para eles, não naquilo que Jesus estava falando como salvação. Os olhos deles estavam fitados não na área espiritual, que era a palavra que salva, mas nas áreas físicas. O que Jesus poderia fazer para acalmar o meu ego, né? Para mim como pessoa, e não como alma, como vida pecadora. Então, eles chegam até contestar Jesus nisso, se chateiam, ficam tristes, e o resultado foi o que diz o versículo 60 e 66, que deixaram Jesus, que saíram, que não quiseram mais seguir, que não viram mais brilho, vamos dizer assim, porque o que Jesus estava pedindo para eles talvez era pesado demais. Eles abandonaram a antiga prática de pecado, de desejos, né, de vaidade, e serviam o evangelho simples, né? E eles não quiseram dessa forma, eles queriam dinheiro, eles queriam riquezas. E nos dias de hoje não é assim? Quantas pessoas não estão indo atrás de um suposto Deus que lhes ofereça benefícios, né? Vem para cá, porque aqui eu vou te dar aquilo, aqui faz isso, aquilo outro. O evangelho que eu prego não oferece outra coisa a não ser que Jesus perdoe o teu falha. Quem falha é o homem que tem mau intuito no evangelho, né? Então, você vê aí que, de fato, não só foi Judas que abandonou a fé, que deixou Jesus. Pelo contrário, outras imenso número de pessoas. E olha só, foram 4.000 que comeram dos pães. Depois, mais 5.000. Então, não eram poucas pessoas que eram seus discípulos. E muitas dessas pessoas o deixaram, o abandonaram. E a Bíblia diz que ficou somente os 12. Somente os 12 permaneceram com ele. Você ainda quer permanecer com Jesus? Então não negocie a sua salvação. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Não faça como esses que fizeram isso, né? De forma que seu coração estava motivado não por Cristo, mas por riquezas, por dinheiro, por prazeres, por famas, né? Quantas pessoas não buscam a Deus? E a gente já sabe o interesse dessas pessoas quando a gente vê realmente. A gente até ora para que esse mau caráter, esse mau desígnio, desejo no coração dessa pessoa caia por terra. Mas essa pessoa é assim. É tanto que o próprio Jesus ele fala essa palavra, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? O próprio Jesus diz isso. Né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Porque se de fato a pessoa procura riqueza, aí a riqueza é o Deus dessa pessoa. Fama é o Deus dessa pessoa. Prazeres é o Deus dessa pessoa. Mas, de fato, Cristo não é o Deus. Porque onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Mas se o teu coração está em Cristo, o teu tesouro é Cristo. Então não negocia o teu tesouro com ninguém. Por isso é que nós estamos numa campanha, né, de oração. E hoje o tema era orar para que a igreja se tornasse como a igreja de Atos. Por que a igreja de Atos? Porque era uma igreja que não retrocedia, não se vendia, não se omitia, né? Não se curvava diante do sistema. Pelo contrário, era uma igreja firme e poderosa na verdade, né? Era uma igreja que sofreu consequências danosas, né? Você vê no relato da perseguição da igreja, né, por os romanos, quantas pessoas não morreram, né? E crucificado de cabeça para baixo, né, decolado, e não renuncia mais. Você vê todos os apóstolos,
morreram dessa forma, morreram de mortes cruéis, né? Dividido ao meio, outros jogados em caldeirões de óleo quente, né? Mas não rejeitaram a fé em Cristo, né? Então, até que ponto você vai negociar a sua fé? Eu aprendi com a palavra de Deus, com o Evangelho, que em hipótese nenhuma. E todos que fazem isso não tinham Jesus como centro no seu coração. Todas as pessoas que negociam sua fé, que deixam a fé em Cristo para viver uma vida contrária àquilo que Cristo quer, abandonaram Ele, né? Deixaram para trás, negociaram a sua fé. E tem pessoas que ainda acreditam que, mesmo vivendo essas vidas contrárias à vontade de Deus, então, de fato, Deus se agrada delas. Não se agrada, porque o Evangelho é o único meio e caminho pelo qual nos importa de ser salvo. Essa é a palavra da salvação. E se nós não obedecermos e caminharmos dentro dessa convicção de fé, porque a palavra de Deus é a única regra de fé e prática para a nossa vida, se nós abandonarmos os ensinamentos de Jesus para viver uma vida secular na terra que não tenha diretrizes de Deus, nós estamos vivendo a nossa própria vida. Aonde tem evangelho nisso? Aonde tem boa nova nisso? Não tem. E quantas pessoas não deixaram a sua fé em Cristo para viverem da forma que o seu coração desejava? Por isso que a gente se vê nos dias de hoje, nos dias atuais, e vamos continuar vendo pessoas que rejeitam Cristo, porque tem no seu coração uma motivação, um desejo. Talvez fama, talvez dinheiro, talvez prazeres. Que você não seja incluído em nenhuma dessas áreas, em nome do Senhor Jesus. Mas que você seja aquele que tem motivação em Cristo, né? Que Cristo para você é tudo. E por Cristo você entrega a sua própria vida, como Ele entregou por mim, por você, né? Várias motivações também humanas fez com que pessoas, seguidores, abandonassem a sua fé. Motivações humanas. E tem tantas pessoas que são convencidas por ideologias humanas, cristãos, que abandonam, que defendem coisas que não estão nos escritos das Escrituras. Pessoas também que vão no pensamento mundano, no pensamento humano, né, do homem, e acreditam e defendem áreas que Cristo não defenderia nunca. Essa pessoa está negociando a sua fé. Quantas pessoas não fazem isso? Cristãos que você vê defendendo coisas que desagradam a Deus, né, desagradam a Cristo, não está dentro da vontade de Deus, e se denominam cristãos. Essas pessoas negociaram a sua fé. Elas negociaram a sua fé porque não observaram qual era a vontade do Mestre. Elas acreditaram que fazendo aquilo Deus se agradaria, mas não se agrada, porque Deus só se agrada daquilo que é justo, daquilo que é santo diante dele. Então fazer coisas ilícitas, sendo cristão e acreditando e dizendo que você é cristão, sua fé foi negociada. Você se vendeu em alguma área e não percebeu. E quantas pessoas não fazem isso, né? E eu vejo aqui, eu queria dar mais um exemplo bíblico para que você veja, Mateus 27, 25. Mateus 25. Diz assim, ó. Todo o povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse foi o período em que Cristo foi preso, já tinha sido traído por Judas, né? Judas já tinha traído ele por 30 moedas de prata, e agora Jesus estava na mão dos fariseus, dos mestres da lei, e agora ia ser julgado e sentenciado pelo Império Romano, né? E em um momento ali foi questionado o povo, né? A quem que deveria ser solto? A Barrabás ou a Jesus? Não sei se você já ouviu essa mensagem do Evangelho, mas havia um homem chamado Barrabás, e um dos julgadores ali decidiu, né, para não prender Jesus. Ele não viu erros, ele não conseguiu ver erros que Jesus fosse de fato culpado para ser condenado à morte. Então ele tentou jogar com o povo, mas viu o povo agressivo, o povo querendo, porque o povo estava sendo dirigido por uma parte da sociedade. Quem? Os fariseus.
Eram eles que tinham inveja de Jesus, eram eles que eram contrários aos ensinamentos de Jesus. E aí levantaram uma grande voz e o povo, por não ter conhecimento, por não ter realmente Cristo no seu coração, por não entender que Cristo era o Filho de Deus, caminharam na visão, né, dos fariseus, daqueles que eram mestres da lei na época, e gritavam em alta voz, né, crucificam a Jesus e liberta Barrabás. Crucificam a Jesus e liberta Barrabás. Essa era a voz. E ainda disseram com essas palavras. Todo o povo respondeu que caia sobre ele, né? Caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. É tanto que as pessoas estavam tão motivadas pelos desejos humanos que contrariam a Cristo e decidiram seguir esses ensinamentos. E quantas pessoas que eram cristãs, que agora caminham em ensinamentos errados, em visão errada, distorcida daquilo que é a vontade de Deus, porque o homem tentou iludibriar sua mente e tentar facilitar algumas coisas para ele, e aí ele entrou naquilo porque dentro do coração dele tinha um desejo, né? E Cristo não respondeu. Porque Cristo não respondeu, ele está buscando em outras coisas agora, é aquilo que Cristo não respondeu porque ele não quis se submeter sobre a vontade de Deus. Aí quem eram essas multidões de pessoas? Quem era? Eu acredito que os mesmos que foram distribuídos os pães e os peixes. Os mesmos que viram sinais, os mesmos que tiveram com Cristo, que se denominaram seguidores de Cristo, estavam agora gritando, crucificam, crucificam. É a mesma coisa de muitas pessoas que estavam hoje, né, que estavam na igreja, que estavam na fé, que estavam no cristianismo, e hoje estão lá fora, né, a ponto de blasfemar contra o nome de Deus, a ponto de fazer coisas abomináveis, a qual ele está dizendo com essa mesma palavra, crucificam, crucificam, né? As ações dessa pessoa, ele está cuspindo em Deus. Pessoa que antes dizia, eu sou cristão, e amanhã está fazendo coisas totalmente distorcidas da palavra de Deus, do padrão de Deus, essa pessoa ela está no mesmo caráter dessas, né? Que antes elas defendiam Cristo, agora estão dizendo crucificam, crucificam, caia sobre ele o nosso sangue. Então eram as mesmas pessoas, a mesma multidão que via Jesus fazer milagres ali, era a mesma multidão que estava gritando crucifica, porque caminhou dentro da percepção humana, da vontade humana. E quantas religiões hoje no mundo distorcem a palavra de Deus? E muitas pessoas, por verem nessas religiões facilidades, aí elas caminham nessa religião, porque não são cobradas. Porque não tem cobranças, vamos dizer assim. Não tem para que elas mudem de vida. Pelo contrário, quer oferecer uma salvação a essas pessoas sem que elas se arrependam, sem que elas mudem de caráter, sem que elas conheçam a palavra de Deus. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Quantas religiões hoje não se patrocinam, dizendo serem religiões que têm Deus como Senhor, mas defendem teses totalmente fora do padrão de Deus, levando multidões e massa de pessoas para essas religiões, porque essas religiões não cobram que o homem mude de vida, que o homem deixe de mentir, que o homem deixe de roubar, que o homem deixe de fazer coisas insanas, aquilo que não agrada a Deus. E negociam sua salvação por dinheiro. Quantas pessoas não acreditam que a salvação pode ser adquirida por um valor? Que depois de morto, se alguém fizer alguma benevolência para ele, ele vai conseguir chegar no céu, que Deus prometeu àqueles que são santos, àqueles que se santificam, àqueles que se separam das obras desse mundo. Quantas religiões não fazem isso? Quantas seitas hoje não fazem isso? Mas ter fundamento na palavra? Pode olhar que a igreja que tem fundamento na palavra, aquelas que defendem o evangelho genuíno de Jesus, essas são as igrejas mais pequenas, porque elas não têm moeda de troca. Elas pregam o evangelho para aqueles que querem ser salvos. Elas não pregam prosperidade para aqueles que querem ser ricos. Elas não pregam benefício para aqueles que querem ganhar ou garimpar alguma coisa. Elas pregam o evangelho que salva a alma do homem, outra hora perdido, distante de Deus por causa dos seus pecados. E é por isso que muitos que se denominaram cristãos nessas igrejas, como mesmo aqui com Cristo, tiveram com Cristo contato com Ele, ouviram dele a palavra de Deus, mas lá na frente não receberam o que queriam e agora estão gritando, crucificam, 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 e liberta
Barrabás. Veja como eles foram motivados pela vontade humana. Muitas dessas pessoas tinham se beneficiado com muitos milagres de Jesus, que ele fazia. Mas eram as mesmas pessoas que estavam gritando crucifica. Outra motivação dessas pessoas era porque Barrabás era um homem violento. E Barrabás era contrário ao Império Romano. Barrabás, ele lutava contra o Império Romano. E ele era violento. Então por isso as pessoas acharam naquele momento que Barrabás era a melhor escolha. Quantas pessoas não estão escolhendo um mundo de prazeres, de riquezas, né? Porque vem pessoas ali bem-sucedidas naquelas áreas. Mas pessoas que estão totalmente fora do padrão de Deus. Pessoas que enricaram ilicitamente. Fizeram coisas que não agradavam a Deus. Continuam fazendo e não se arrependeram. Aí as pessoas olham para essas pessoas cristãos que eram antes e têm inveja no seu coração porque ele tinha um desejo de ser daquela forma. Quantas pessoas não veem alguém rico na sociedade, talvez enricou ilicitamente, e cristãos querendo ter aquele mesmo poder, trabalha e não consegue, porque Deus não deu a ele esse desejo, esse dom, e ele sai da igreja para poder fazer coisas ilícitas, porque dentro da igreja ele vai ser cobrado, porque dentro da igreja o evangelho vai moldar o seu coração, e ele, por não querer ser moldado, ele abandona a fé, porque é mais fácil lá fora, sem ser cobrado, sem ser dirigido por ninguém. É por esse motivo que tantas pessoas abandonam a fé. E as pessoas olharam para Barrabás e disseram, certamente Barrabás é melhor do que Jesus. E Jesus só fez alguns sinais, alguma coisa, mas ele não quer matar os imperadores romanos, ele não quer guerrear e destruir o Império Romano, ele não quer libertar. Já Barrabás não, Barrabás ele quer. Então eles olharam para Barrabás como a melhor solução. E abandonaram a Cristo, que fez milagres e prodígios e ofereceu a eles uma palavra de vida eterna. Então o Senhor, né, também encanador, e aí colocaram nós para fazer um serviço. Quando nós fomos fazer o serviço, o cara não sabia nada, ele não sabia o que era uma conexão, um joelho, ele não sabia o que era. E eu perguntei assim, o senhor é encanador? De fato, ele me chamou assim, disse, cara, eu esquentei a carteira. Eu coloquei lá que era encanador, mas não sei de nada disso, né? Então assim, como as pessoas fazem isso? Isso é errado, isso é adultério. Isso é adultério. Mas quantos cristãos não fazem isso? Para tentar se autopromover, negociam a sua fé. Coisas que a fé não permite, e eles fazem porque para se dar bem ou para se autopromover, né? Sucesso na mídia e nas grandes produções. Quantas mulheres não se vendem? Eu vi um relato de um ex-ator de uma emissora, que eu não vou falar o nome, né? Que para ele ser famoso lá naquela emissora, ele tinha que fazer relação com os diretores, né? E ele era homem, mas os diretores não eram homossexuais e queriam, né, usufruir dele, e por ele não fazer isso, ele não conseguiu ter o sucesso que realmente ele teria, né? Porque cortaram a sua fama, porque ele não conseguia, ele não queria fazer aquilo que aqueles homens queriam, aqueles diretores queriam. E quantas pessoas, homens e mulheres cristãos, né, não se sujeitam, né, a pagar um preço, a negociar a sua fé para poder se dar bem na vida, e lá na frente estão brilhando, mas é um brilho que realmente custou caro, né? Perdeu a essência, né, dentro de um adultério, dentro de uma coisa que entristeceu o coração de Jesus, quando não poderia ser assim, né? Então muitas pessoas na calçada da fama chegam até ali, mas chegaram de forma ilícita, de forma errada, de um falso brilho, né? Tentaram serem vistas por alguém e talvez não tiveram êxito em Deus. Deus talvez não queria isso para essa pessoa, mas ela acima de tudo queria brilhar, né? E chegou e fez isso, talvez está no auge da carreira, mas se você olhar para a vida dessa pessoa, os erros que essa pessoa praticou. Eu lembro de uma história de um cantor, de um certo cantor, né, que para eles ter auge, ter fama, ele fazia alguns vínculos, né, com o além, com as coisas do além, né, oferecia oferendas, né, rituais para chegar lá onde ele chegou. Mas quando chegou lá, chegou drogado, chegou num vício, chegou numa vida destruída, né? Eu posso falar de um cristão, né, que é autêntico, que foi um homem que escreveu letras lindas de louvor à sua fé. Um deles foi Elvis Presley, né? Quantos louvores lindos Elvis Presley não fez, mas terminou sua vida sendo o rei do rock, né? Deixou o rei da vida pelo sentimento, pela uma prática de desejos, de prazeres,
né, que desagradavam a Deus. Com sucesso, né, ele trocou a sua fé pelo sucesso, não é isso? Dinheiro, em diversas áreas na política. Quantos homens não se corromperam na política? Quantos cristãos não negociaram a sua fé por dinheiro? Porque dentro do seu coração, eu digo sempre, essas pessoas que abandonam a fé, que negociam sua fé, Cristo não é o centro dessas pessoas. É por isso que elas fazem tais coisas, né? Quantas pessoas que se denominavam cristão hoje, por dinheiro, não negociaram a sua fé, né? Dentro da política se corromperam, né? Até porque eu quero citar que na Bíblia fala de políticos, homens políticos, governadores de Deus que não se... Aí eu falei para ele, eu tenho um preço. Aí ele me perguntou, e qual é? Aí eu disse para ele, se você nascer de novo, se você nascer de uma virgem, caminhar sobre as águas, se você se permitir ser açoitado, arrastado nas ruas, cuspido e apregado em uma madeira, se você, tudo isso, ressuscitar e sentar à direita de Deus, então assim eu serei seu escravo. Aí ele olhou para mim e disse, eu não posso fazer isso. Então eu respondi para ele, esse foi o preço. Ele morreu e ressuscitou. E sentou à direita de Deus para pagar um preço por mim. E quando eu perguntei a ele se você pode fazer isso, então se você fizer eu posso ser seu escravo. Ele disse claramente que não. Eu disse porque não pode. Ninguém pode pagar o preço que ele já pagou por mim. Esse é o preço. Por isso é que eu não vendo a minha fé. Eu não negocio a minha fé. É por isso que eu, como cristão genuíno, eu tenho que me afastar de coisas que realmente o desagradam. Eu tenho que viver dentro de um padrão que lhes dê glória por tudo que ele fez por mim. E negociar a minha fé é rejeitá-lo. Negociar a minha fé, deixá-lo por coisas que realmente não fizeram aquilo que ele fez por mim. Quantas pessoas não deixaram Cristo e não deixam Cristo por outros semideuses, senhores da sua vida, que não podem fazer o que Cristo fez, que não podem fazer o que ele fez por mim e por você. E quantas pessoas não acreditam que outros têm poder de salvar, de tirar, de mudar a sua história. Outros que sejam homens. Eu digo, se alguém fizer o que ele fez e mostrar isso, eu digo, eu serei seu escravo. Mas eu tenho plena convicção e certeza que ninguém pode fazer o que ele fez. Por isso é que eu sou escravo de Cristo. Amém? Essa é a palavra dessa noite. Um estudo, uma meditação breve da Bíblia. E eu quero deixar bem claro para você. Pense nisso. Nunca, jamais negocie a sua fé. Amém? Quantos estão conosco hoje, mãe? Hilde Rezende, esposa do pastor Marcelo. Que Deus abençoe. Rayane Delmontes. Amém, Rayane. Aninha Barros. Aninha Barros. Sandra Isvânia Freitas. Sandra Isvânia, Deus abençoe. Kathleen Barreto. Kathleezinha, lá de São Paulo, Deus abençoe. Morgana Souza. Morgana, prima de Suzy, Deus abençoe. Missionária Morgana, que Deus abençoe. Adão Souza está assistindo com o Jorge. A paz, Adão Souza Delmontes. Marta Delmontes. Amém, Martinha. Mário Andrade. Meu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Vitória Silva. Vitória Silva. Lívia Lopes. Lívia, Deus abençoe, Lívia. Segunda vez que eu vejo o nome de Lívia. Deus abençoe, Lívia. É, sei. Marta da Silva Alencar Silva. Deus abençoe, Marta, que essa palavra vá de encontro ao teu coração. E Alejandro Torres. Alejandro Santos, não bonito. Alejandro Torres. Alejandro, que a paz seja na vida de vocês. Amém. É um prazer estar com vocês, dividir uma palavra de Deus ao coração de vocês. Creio e peço a Deus que essa palavra tenha
ido de encontro ao teu coração, que você realmente entenda quem você é na presença de Deus, que você aprenda a valorizar a tua fé, a não trocar ela, não negociar ela com ninguém, porque é uma fé que foi fundada em alguém que fez o impossível por você. Por isso é que você não deve abandonar jamais essa fé. Crê nela até que ele venha, como diz as Escrituras Sagradas. Amém? Eu queria mandar um alô, talvez não está conosco hoje, mas teve a semana passada, que é Cleide Delmontes, foi falado aqui, aqui da Barra de São Pedro, e mora em São Paulo. Ela também estava assistindo também, né? Mandou uma paz para todo mundo aqui, um alô. Que Deus abençoe também. Ela não está hoje, mas se ela ouvir esse vídeo, né, vai saber que a gente mandou um abraço, né? Que Deus abençoe ela, sua família em São Paulo. Amém? Gente, eu queria finalizar orando por você. Mais uma vez, orar. Tem mais alguém ainda? Jair Lara, e ele disse no comentário que Deus abençoe sempre. Amém, meus irmãos. É um prazer, Deus abençoe. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, a tua graça nos basta, Senhor. Senhor, que o Senhor nos dê a força necessária, amém, a convicção necessária, Senhor, para não fazermos o que Judas fez e o que tantos outros homens fizeram, abandonando o Senhor, rejeitando o Senhor, por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, sendo que o Senhor é autossuficiente, Senhor. Meu Deus, que nossa fé esteja firmada no Senhor e que essas coisas que o mundo oferece, elas não sejam o centro das nossas atenções. O Senhor mesmo foi tentado, ó Deus. Ó Jesus, o Senhor foi tentado no deserto. O Senhor foi provado em uma palavra que dizia: se tu prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Se o Senhor tivesse aceitado aquela proposta feita, o Senhor não teria morrido na cruz, o Senhor não teria sido crucificado, arrastado nas ruas de Jerusalém. Não, o Senhor teria ganhado o homem, porque o inimigo teria se afastado do mundo, mas o Senhor teria ganhado a vida do homem, mas a tua honra tinha sido caída por terra, porque o Senhor teria se curvado diante de alguém que é contrário à tua vontade. E o Senhor, sendo Deus da nossa vida, deu o maior exemplo não fazendo isso e rejeitando, indo pelo caminho mais difícil para chegar ao trono da glória. É por isso que nós, como cristãos, nós rejeitamos tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não está no centro das tuas atenções. Porque, ó Deus, nós cremos na tua palavra e temos fé que seremos salvos pela tua palavra. Por isso não negociamos a nossa fé. Abençoe, ó Deus, a vida de muitos. Que essa palavra possa servir de exemplo ao coração de muitas pessoas que hoje estão no cristianismo, estão em dúvida, estão com incertezas, inseguranças. Que essas pessoas possam analisar onde está o seu coração, se voltarem para Deus e servirem em toda verdade e justiça. Eu oro abençoando a vida de cada pessoa, cada um que nos visita, cada um que está acompanhando essa live, cada um que vai publicar, cada um que vai divulgar. Que o Senhor possa trazer paz e salvação sobre a vida de cada um. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E boa noite.